Foi. Até a Valesca comentou, ou seja, a gente também, precisa decidir se ela Talnai. é inteligente ou não é inteligente. Porque se ela é inteligente, ela entendeu. Não tem a inteligência intelectual. Ela tem muita inteligência emocional, porque a gente tem 3 inteligências. Boa. Né? O nosso QI, que é o coeficiente de inteligência, o nosso QE, que é o nosso coeficiente emocional, e o nosso QA, que é o nosso coeficiente de adaptação. O que acontece? O QE dela e o QA dela são muito altos. Ela se adapta muito bem, não é à toa. Camaleão. Opa, ela tá lá, já tá, né, se movimentando para ganhar espaço, proteção, talvez ter que fazer menos trabalho, faz curso de automaquiagem. Né? Gente, esse curso de automaquiagem, eu tô Maravilhoso. ainda chocada com ele, que ele reduz pena. Vai saber se não foi alguém que leu o livro para ela e, né, e passou... E aí, porque ela também é ditou. persuasiva, né? o coeficiente emocional dela Se a entidade não deixava ela fazer o trabalho doméstico, vai saber se ela fez a Você resenha. veja, ela não explode, ela não grita, ela não tem essas explosões, ela é muito controlada. Agora, aí a gente tem o nosso QI, que é o nosso coeficiente de inteligência, né? Que aí já, nitidamente, se ela tivesse um QI alto, ela não teria cometido esse crime, porque ela vai ser pega, né? Mas o QE e o QA dela são bem altos. Acredito que a gente tenha esclarecido, Valesca, a sua dúvida, né? A gente tá com 254 Olha pessoas. só, Gente, ó, falando de flor de lis. 160 likes, pessoal. Por favor, né? Dedo no like que ajuda Mas muito a gente. ela é um personagem interessante para ser estudado mais pela área da psicologia forense, né? Ela é uma enciclopédia. E um bom né? trabalho para os advogados de defesa. Sim. Não, tenho sim. Pena se alguém entrar a partir de agora. Porque o juiz, que ele está desde o início, ele está acompanhando essas 70 mil páginas desde o início, à medida que elas vão sendo incluídas. Agora, imagina se entra um advogado agora, que vai ter que se inteirar disso numa Porque velocidade ela incrível. também está num processo, né, de recurso. Né? Ela perdeu na primeira instância, ela foi condenada, e aí ela ainda está nessa fase recursal, não transitou em julgado o caso dela. Então, assim, ela vai tentar ali o máximo que ela puder. Né? E assim, eu conversei com os advogados dela e eles de fato acreditam, sabe? Porque tem horas que você sabe que é conversa de advogado. Eu falei, né? Mas tem uns que realmente, não, mas ela foi manipulada, veja só, Carla. Eu falei assim, não é Mas possível. eles também acreditam? É Sim, isso? Ela porque- consegue manipular de tal forma que até o Exatamente. advogado acredita na Isso. história que ela está contando. Porque ela, né, o advogado tem um contato muito próximo e ela, eu não sei de que forma ela está passando tudo isso. E em determinados momentos, por exemplo, eu quando estou fazendo uma investigação jornalística mais aprofundada, eu preciso ter muito distanciamento, sabe, do que é muito emocional, porque isso nos cega. Aí a gente entra no drama e o drama vira sensacionalismo. Então a gente precisa olhar aquilo de forma muito fria. Como que olhar para um caso desse sem Então, envolver a parte do drama, a parte do É sensacionalismo? difícil, né? É difícil. Então, quando a gente começa a ficar muito... Por isso que a gente começa a ficar enviesado. E nós somos seres humanos, né? Nós somos passíveis ao erro também. Não vou dizer, você nunca foi enganada. Lógico que já devo ter sido enganada muitas vezes, entendeu? Por isso que a gente tem que ter uma frieza. E eu já estou mais velha, muitos anos fazendo isso. Chega num determinado momento, não, eu vou analisar esse processo. Então, eu não posso ter contato com as partes. Sabe? Então, assim, eu quero ver o que a Flor de Lis falou. Ela quer te dar uma entrevista. Muito obrigada. Não quero. Você acaba nem querendo ter contato com a pessoa. Eu quero ter você contato com o processo, porque o que vale é o que está no processo. Aí, se tiver alguma coisa que não está muito esclarecida, a gente vai recorrer à defesa, tirar dúvidas, aos peritos, aos assistentes técnicos, à promotoria. A gente vai buscando com outros amigos jornalistas, a gente vai tirando dúvida com especialistas da área, mas sem se envolver no drama. Por quê? Quando a gente se envolve no drama é que você cai no sensacionalismo e que você começa a ficar cego. Você começa a falar, não, mas é aqui. Você entende? Você começa... Não, a gente não pode se envolver no drama. A gente tem que se afastar do drama. É difícil, não é fácil. Como ser humano, a gente é empático, a gente tenta entender a dor da outra pessoa. A vontade, nossa, é primeiramente, né, e é natural. Deixa eu falar com aquela pessoa, porque eu quero entender por que ela cometeu aquele crime. Que ela tenha feito isso. Só que quando, às vezes, você cai, e essa é uma grande arapuca,
Porque o entender, você não sabe com quem que você está lidando do outro lado. E dependendo da mente dessa pessoa, que é uma mente muito manipuladora, muito elaborada, e a gente tem que entender que nós temos, né, nós somos passíveis a sermos enganados e tudo. Ela pode te enredar. Essa pessoa te dá um nó e tu não percebe. Opa! Mas pelo que eu entendi, ela não seria intencional, essa manipulação. Ela mesma Não, acredita, né? Que Ela vai. É a história da mentira. Ela precisa, inclusive, acreditar na mentira para melhorar a manipulação dela. Né? Sabe uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade? Uma coisa meio Goebbels, Mas uma né? pessoa sabe que é mentira. Então, mas quando você começa a falar, acreditar na mentira, né? Você repete, você começa a achar que aquilo é verdade. Você fala assim, não é possível. Você começa a se auto-sabotar e se enganar. Você começa a se questionar, a questionar a sua verdade, é isso? Sim. Então, será que não foi isso mesmo que aconteceu? É muito interessante esse processo. E aí, por exemplo, quando o Christian, né, que é um psicólogo forense, ele tem ferramentas, isso... Teve aqui a semana passada. Isso. Ele tem ferramentas que sabe exatamente entender a manipulação do outro. Coisa que muitas vezes, por exemplo, quando eu acho que eu estou começando a ficar muito enviesada, eu procuro ele. E ele fala, Carla, vem cá, vamos ver isso junto? Aí ele começa, você viu isso aqui? Isso aqui? Eu falo, falei, que bom. Já me trouxe para a realidade. Não, é verdade. Que é isso aqui, cara? Traz pra gente. A gente começa, o choro é doído. Nós temos muita empatia. Sim, muitas vezes a gente vê uma pessoa chorando e tem vontade de chorar junto. Exatamente, mesmo sendo um criminoso. Eu não vou contar nomes aqui, mas é um caso famoso. Então, e a gente estava discutindo sobre esse caso e eu estava com muita pena da mãe, sabe? Falei, nossa, mas essa mãe, nossa, que violência e tudo. Ele olhou e falou assim, não, essa mãe tem muita culpa. Essa mãe podia ter mudado toda a história se ela tivesse tomado uma atitude. Então, ele me dá um chacoalhão. Opa! Ele faz isso, ele olha pra ti e ele diz, a pessoa tá mentindo. Como assim? Vai por mim, ela tá mentindo. Que essa pessoa tá mentindo, mas aí são anos de experiência, né? Ele bate o No olho, caso ele dele, sabe. são 25 anos fazendo isso. em unidade prisional. Mas eu me comovo, assim, eu começo a sofrer junto e ele diz, a pessoa tá mentindo. Eu, droga, de novo. Então, assim, olha como é importante a gente ter, né? Então, assim, às vezes eu me coloco, eu falei, eu tô numa dificuldade aqui, porque é difícil. Você vai passar por momentos e aí ele vai falar, dá uma olhada nisso, volta pra cá, Carla. Então, de novo, a gente precisa se afastar do drama, porque se eu deixar que o drama me envolva, já era. Cega, né? Aí já era. Entende? A gente começa a ficar enviesado. E a gente enviesado, eu começo a pender, talvez, possivelmente, pro lado errado. Isso é uma coisa que ele sempre fala. A gente parte do princípio que a pessoa está mentindo. Não, mas a pessoa está chorando. A gente parte do princípio que ela está mentindo. Mas você diz o caso de um advogado? Não. Quando você tá a pessoa mente, o criminoso mente pro advogado também? Mente? Mas o advogado não precisa fazer a defesa? Sim, mas ele vai falar, não, mas eu não fiz isso. Assim, e principalmente quando você está lidando com um psicopata, um narcisista, uma pessoa que tem um transtorno mais, vamos dizer, importante. Um antissocial. Ele vai mentir muito. E ele acha que ele vai convencer. É diferente de uma pessoa que entrou numa discussão, no calor de uma emoção e acabou matando uma outra pessoa. Ali pode nascer um arrependimento que é verdadeiro, que é genuíno. E ela acaba contando a verdade. Mas o outro quer ter o controle completo da narrativa. E é impressionante, porque aí sim a gente consegue usar, né, as ferramentas que a gente tem aqui, inclusive no jornalismo, que aí é a questão até própria da neurolinguística, que é a pessoa querendo controlar a narrativa. Eu quero controlar a narrativa, eu vou controlar a narrativa. Pera, deixa aqui comigo. E todo criminoso tem essa tendência a controlar a narrativa? Porque tem até uma questão de um prazer, né? Você imagina? Só ele sabe. Vamos pensar num crime como um homicídio entre duas pessoas? Quem saberia da verdade? A vítima que morreu e o agressor ou a agressora que estão vivos. Então, ele vai contar a história que ele quiser. Tem casos... De novo, eu não quero falar o nome do caso, porque eu não quero ser injusta, mas quando a gente tem um monte de gente que está chorando por um caso, e ela é vítima, e ela está contando a história... Pera, né? um monte de gente quem?
tem As várias pessoas, famílias públicas. ou a As opinião pessoas- pública? A opinião pública está chorando, tá? E aí você tem a vítima, tá? Que ela é de fato uma vítima e ela é uma sobrevivente, mas ela também tem o controle da narrativa. Entende? Então tem assim, tem casos que quando a gente começa a olhar friamente, cara, tem alguma coisa errada aí. Entende? Assim, e esse é o problema quando você não tem mais a outra parte para te contar a história. Você não sabe o que de fato aconteceu. Então, a história chega para você, porque aquela é a única pessoa que sobrou para contar. E a gente tem ali, né, que a gente tem as nossas ferramentas, mas quando você tem um olhar muito apurado de um psicólogo forense, que ele está olhando de uma outra forma, é diferente de um psicólogo clínico. Sim. Ele está olhando com os olhos do criminoso. E é dificílimo, porque é como se você se colocasse na posição do criminoso. É muito complicado, porque você não faria isso. Então, você tem que... Como? É o revirar o estômago que a gente fala, né? Porque Entende? intragável Mas aquilo. assim, exatamente, você tem que se colocar ali para você entender o que ele fez, para você entender se o que ele está te falando é verdade ou é mentira, até onde ele está te controlando, até onde ele está tendo prazer no que ele está contando. Porque, né, o crime, e quando a gente, depois de muitos anos, essas pessoas, elas querem deixar suas pegadas ali, né? Deixar sua marca, né? Poxa, gente, quem era o maníaco do parque? Era um ninguém, né? Hoje ele é... Não é que ele é nacionalmente conhecido, ele é internacionalmente conhecido pelos horrores que ele cometeu, mas Claro. ele deixou a marca dele ali. Vamos pegar aí Ted Bundy, Tanto o que sempre aparecem Gacy, querendo copiar, querendo superar o número de um vítimas. Dahmer. Tem, né... Ele pode fazer o tipo dele. Para mim, o melhor ainda é o Ted Bundy. Ele nutria prazer no que ele fazia, lembra? Com certeza. Quando você vai olhar as fitas de confissão dele, não os filmes, porque ali é uma ficção, é baseado, mas tem uma série que são as fitas de